Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a oportunidade aqui, o encaixe, né, dessa minha participação aqui. Espero contribuir um pouco com vocês, inclusive porque nós estamos aqui no ambiente bastante favorável à produção de conhecimento, né? Então, como o Adolfo colocou, eu estou fazendo parte já, inclusive, por conta do resultado que nós tivemos de um estudo que foi desenvolvido aqui na região do ABC, né, com recursos do governo federal, em que nós, do Ministério do Trabalho e Emprego, né, em que nós desenvolvemos, junto com a Coopcent, duas oficinas, né, uma justamente essa de prestação de serviço pelas cooperativas, né, cujos resultados finais, cujos produtos finais foram termo de referência para a contratação, minutas de contrato, né, tanto para o poder público como para a prestação de serviço para um grande gerador ou para o setor privado, né, planilhas de custos, né, para esses serviços, mas acho que o que é o principal, né, quer dizer, o processo, eu como urbanista, né, como arquiteto urbanista, gosto muito e na área de planejamento, gosto muito mais do processo do que o resultado, né? Gosto muito mais de fazer o bolo e sentir o cheirinho do bolo do que depois comer. Mas o principal deste processo todo foi a participação e envolvimento de todas as cooperativas aqui da região, né, na definição dos serviços que podem ser prestados pelas cooperativas a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, isso foi bastante interessante. E a partir do entendimento, da compreensão e da proposição dos catadores e das catadoras, foi que nós definimos todo o termo de referência, né, e as minutas de contrato. Então, se você vai fazer, né, um exemplo claro. Então, nós temos lá, definindo com os catadores e as catadoras de todas as cooperativas aqui da região, nós fizemos a discussão sobre quais os serviços poderiam ser prestados. E aí nós agrupamos, né, em diversos temas geradores lá, então, atividades educativas, orientativas e de informação à população, né? Então, quanto custa a visita em cada domicílio, quanto custa a palestra na escola, quanto custa a participação num evento e assim por diante, né? Então, processo de educação e informação em apoio à coleta seletiva. Bom, isso custa tanto, né? E aí tem uma referência de valores. Os serviços tradicionais, vamos dizer, o da coleta, né, o da triagem, da separação lá e da preparação para a indústria recicladora, também tem isso. Outros serviços que ainda é de difícil mensuração, mas se a gente quisesse avançar, né, isso poderia ser feito, mas de inclusão social, isso, né, deve ter sido discutido aqui, apresentado. As cooperativas de catadores, eles são uma porta de entrada para um monte de pessoas que hoje estão excluídos do mercado formal, né? Então, muita gente fala, hoje, né, são poucos os catadores tradicionais, etc., tem muito desempregado, sim, mas é uma porta de entrada, é um trabalho que pode ser desenvolvido, né? E aí, também tem algumas, e é porta de entrada, inclusive, para gente que é mais excluída do que os excluídos, né? Então, o dependente químico, né, o que sai lá da prisão, né, e outro, quem está em tratamento de saúde mental, etc. Nós fizemos todos, né, discutimos isso com os catadores e colocamos isso também. Um dos componentes né, o de inclusão social. Dou um exemplo, como é que a gente, porque nós construímos isso juntos, né? Como é que você pode, por exemplo, fazer a mensuração e cobrar isso no contrato, né, da prestação de serviço, por exemplo, com o poder público. Tem um paciente, né, lá do CAPS, né, de saúde mental, e ele precisa, então, ter, naquela jornada de trabalho, né, 2 horas, ele precisa sair, ele precisa se ausentar da cooperativa e ir para o tratamento. E a gente sabe que o trabalho ajuda, né, no processo terapêutico. E aí, então, essas 2 horas são pagas pelo poder público ou pelo contratante. Entendeu? Então, quer dizer, você tem uma série de formas, né, de garantir esses serviços prestados.
Outro, aí sim, é o de serviços ambientais urbanos, né? Aquilo que a coleta seletiva ou que a recuperação efetiva de resíduos sólidos, né, traz para a sociedade. Então, né, o aterro de Santo André, né, ou qualquer outro aterro, cada tonelada que você tira, né, e garante a recuperação desse resíduo é menos uma tonelada que vai para o aterro. Portanto, você, ao longo, né, conforme for avançando nos resultados da coleta seletiva, você amplia os resultados, né, benéficos desta ação. Então, diminui os resíduos que estão lá para serem dragados, né, dos córregos, né, amplia a vida útil de um aterro sanitário, ou seja, diminui a emissão de gases de efeito estufa no aterro e assim por diante. Então, quer dizer, essa é uma conta longa, né, uma conta grande, mas é possível de fazer, né, não é impossível. Então, olha só, nós fizemos tudo isso aqui no ABC. Ao mesmo tempo, em Minas Gerais, né, uma outra entidade, que é o INSEA, muitos de vocês conhecem, também fez o mesmo trabalho, né, de estimar e organizar como é que é a prestação de serviço e como é que você remunera essa prestação de serviço. E aí, nós, né, num encontro lá em Minas Gerais, nós, né, fomos convidados para apresentar essa experiência daqui do ABC, e Itaipu, né, que vocês conhecem lá, o Cícero Blay, né, ele também, né, Itaipu também apresentou uma outra proposta, né, um outro estudo de precificação dos serviços a serem prestados pelas cooperativas, ou que são prestados pelas cooperativas. E, felizmente, né, quer dizer, uma proposta que eu fiz vingou, e nós estamos, então, num grupo formado por diversas entidades aqui do Brasil como um todo, fazendo a consolidação de todos esses estudos, para que saia, né, um estudo completo, né, quer dizer, abrangendo todas essas perspectivas, né, e que saia um documento, né, orientativo e que isso seja disponibilizado para o Movimento Nacional dos Catadores, para os municípios, né, para a Confederação Nacional dos Municípios, para a ANAMA, para quem quer que seja, né, dos representantes dos municípios, e também para a coalizão, né, das empresas que estão discutindo a logística reversa, indicando como é que você pode contratar as cooperativas de acordo com os serviços a serem prestados. Né? Então, na verdade é isso, né? Quer dizer, nós chegamos a um ponto bastante interessante de convergência, né, e de proposição para essa discussão em relação a apontar instrumentos, construir instrumentos, né, ou ferramentas que ajudem a sair desse impasse que a gente viu aqui, né, que muita gente falando que não dá para contratar, ou não dá para identificar, ou mensurar, ou o que quer que seja. Né. Por fim, já terminando, né, uma outra coisa, né, em relação ao tema desta mesa, né, quer dizer, oportunidades, eu falei que a gente fez 2 estudos aqui, né, 2 oficinas. A outra oficina foi em relação aos gestores públicos, e nós trabalhamos também com todas as prefeituras, ou quase todas, né, os 7 municípios aqui da região, e saímos, né, ao longo, depois de vários meses, com a participação muito efetiva de quem a gente, né, deve agradecer aqui, de São Caetano e Santo André, ao longo de todos esses meses, e saímos com um plano estratégico, na verdade, com estratégias de ação para fortalecimento e ampliação da coleta seletiva aqui na região do ABC. Infelizmente, né, o consórcio está fazendo o plano, ele não se apropriou disso, né, desses estudos. Tem lá estratégias de ação muito concretas, né, feitas em conjunto entre as prefeituras e os catadores, né, e isso está pronto, está disponível. Quer dizer, a Coopcent construiu isso para a região e, infelizmente, isso não está sendo aproveitado pelo consórcio nos estudos aí na elaboração do Plano Regional de Resíduos Sólidos. Né? Infelizmente, mas de qualquer forma, isso ainda continua à disposição dentro aí, né, imagino, né, pelo que os representantes da Coopcent me passaram até aqui. Estudos bastante interessantes, com estratégias também bastante interessantes, muito concretas, o que podem sinalizar para os municípios como seguir adiante. Tá bom?